estava já subindo para Jerusalém, quando ele seria já entregue, preso, já sofreria todos os reveses e depois seria morto. E ele falou isso para os apóstolos. 4 vezes ele fala sobre isso e os apóstolos não entendem. Um deles, Pedro, chegou a chamar a atenção de Jesus, dizendo que isso não poderia lhe acontecer. Eles não entendiam como o Messias, esperado das nações, poderia sofrer. Eles esperavam um Messias que viesse trazer glória, trazer poder, ou um Messias que viesse trazer a libertação de Israel do poder romano, ou alguns achavam que o Messias viria para restaurar o reino de Davi, o reino de Salomão no seu esplendor. E agora estava ali aqueles que eles acreditavam como o Messias, o Cristo, falando de paixão, de morte, de cruz. Não compreendiam. Nós também não compreendemos a doutrina da cruz, não compreendemos esse mistério. Mas é tão importante esse mistério que São Paulo diz que todos nós devemos nos gloriar na cruz de Jesus Cristo, pois ela é a nossa salvação e a nossa vida e a nossa esperança de ressurreição. Mas a cruz é um mistério, o sofrimento é um mistério que poucos compreendem. Santa Teresa, que tinha se aprofundado nessa ciência, ela dizia: ou sofrer ou morrer. E o sofrimento é sempre sinal, dizia Teresa de Ávila, sinal do amor de Deus, porque aquele mais amado pelo Pai, que é o seu Filho, recebeu do Pai a cruz, recebeu o sofrimento. Mas nós não compreendemos o mistério da cruz. Somos muito apegados às coisas materiais, às coisas do mundo, aos prazeres passageiros. E quando falamos em cruz, nós queremos fugir, nós nos desesperamos. Queremos seguir tanto a Deus, fazemos tantas vezes o sinal da cruz em nossa vida, fazemos tantos propósitos de mudança de vida, de sermos santos, mas quando vem a cruz, nós somos desafiados a uma fé muito mais profunda. Nossa religião é tão superficial que vamos à missa, confessamos, comungamos, mas quando se descobre uma doença grave, por exemplo, ou um grave acidente, ou um grande revés na nossa vida, ou de uma pessoa querida, nós começamos a nos questionar: por que isso, Deus? O que foi que eu fiz para agora meu filho, por exemplo, estar doente, e outro, meu esposo, minha esposa, estarem nessa situação de sofrimento? Por que, Senhor? Realmente nós nos questionamos e não entendemos, como os apóstolos, os discípulos de Cristo, não entenderam quando Jesus falava da cruz. E é Jesus quem vai nos explicar, logo depois da ressurreição, aqueles 2 discípulos que caminhavam para Emaús, que não entenderam por que tanto sofrimento em Cristo. E achávamos que ele viria trazer a restauração de Israel, e já é o 3º dia que todos os seus sofrimentos, que tudo aconteceu. E Jesus diz: ó tardos, ó lerdos de coração. Não sabias que conforme as profecias, o Filho do Homem tinha que passar pela cruz para chegar à glória? E aí está a chave do entendimento da cruz. Para chegarmos à glória, nós temos que necessariamente passar pela cruz, pelo sofrimento. O sofrimento, ele é fruto da nossa limitação. Somos criaturas, portanto somos limitados. Então o sofrimento é fruto dessa limitação que nós temos. O cansaço, a fadiga, a fome, a sede, as doenças,
os reveses da vida, tudo isso é, em primeiro lugar, fruto da nossa natureza, que é frágil e que é limitada. Não somos deuses, somos criaturas. Mais importantes, mas somos criaturas. O sofrimento também é fruto dos nossos pecados. E quantas vezes Deus, nosso Senhor, permite o sofrimento como um meio de purificação, um meio de mudança de vida, de uma consciência maior da nossa pequenez, das nossas ingratidões. Outras vezes, do ponto de vista até físico, quantas coisas nós colhemos hoje por coisas ruins que fizemos no nosso passado. O sofrimento também é fruto do pecado dos outros. Quantas pessoas sofrem por causa dos pecados de outras pessoas? Quantos filhos sofrem pelos pecados dos seus pais? Súditos sofrem pelos pecados das autoridades? Como nós sofremos, às vezes, pelos pecados dos outros? E quantas vezes fazemos também os outros sofrerem com as nossas mazelas, com as nossas ofensas a Deus e ao próximo? Portanto, o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Todos sofremos, bons e maus. Mas o sofrimento tem um mistério. E esse mistério do sofrimento é quando ele é colocado junto com o sofrimento de Cristo. Aí esse sofrimento passa a ter um valor de paixão, no sentido teológico, e de sacrifício. Um sacrifício oferecido juntamente com o sacrifício de Cristo na cruz, que passa a ter para nós um valor de redenção, de purificação, de salvação e de condição para entrarmos na glória. Portanto, não reclamemos do sofrimento. Aproveitemos a graça que vem pelo sofrimento. E assim nosso Senhor vai nos conduzir na cruz e pela cruz para a nossa santificação e para a nossa salvação. Tenhamos consciência de que aqui tudo passa e o que é mais importante é a glória. Não sabias que o Filho do Homem, ou que o Messias, devia passar pela cruz para depois chegar à glória? Não sabemos nós que se nós não passamos, que se não somos esmagados como trigo, nós não podemos brotar para a vida da glória e não podemos alcançar a glória. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, antes de ser triturado pelos leões. Portanto, o primeiro ensinamento que nós vemos no Evangelho de hoje é como nós vamos encarar as nossas cruzes, com revolta ou com amor, abraçando a cruz como Cristo, beijando a cruz, carregando a cruz, deitando-nos sobre ela, derramando-nos não só o nosso sangue, mas nossas lágrimas, para um dia alcançarmos a glória do céu. Mas o mundo não entende isso. E não vai entender. Porque o mundo está voltado mais para as coisas da terra. E não vai entender. E pior, o mundo jaz no maligno, como diz Jesus, e ele trabalha para destruir essa obra de Cristo, se fosse possível, no mundo e nas almas. Portanto, nós não entendemos. A igreja, ela é corpo místico de Cristo e ela acompanha também esse sofrimento de Cristo. Então não podemos querer uma igreja sem cruz, uma igreja que seja compreensiva no sentido mundano da coisa, que para não ser perseguida, para não sofrer, termina compactuando com os erros do mundo. Não é assim. A igreja tem compromisso com Cristo crucificado e ressuscitado e compromisso, portanto, com a verdade. E a verdadeira libertação do homem está na verdade.
como diz nosso Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a igreja tem compromisso com Cristo crucificado, por isso tem compromisso também com a verdade. Mesmo que não nos entendam, porque o mundo não entende a igreja. Quando a igreja fala de cruz, e quando fala da necessidade que nós temos de uma vida nova em Cristo, o mundo não vai entender. O mundo não vai entender o que a igreja fala a respeito da vida, da concepção, não vai entender o que a igreja fala a respeito do matrimônio, homem, mulher. O mundo não vai entender o que a igreja diz a respeito da união de um homem e de uma mulher formando uma família, da educação de filhos, do respeito que devemos ter para com o próximo, da não instrumentalização do ser humano, do respeito que devemos ter a todos e a Deus. É claro que o mundo não vai entender isso. Mas mesmo que o mundo não entenda a igreja, ela não pode, para se livrar de uma espécie de perseguição ou para não ficar mal vista, querer agradar todo mundo. O mundo muda, é instável. O mundo tem uma moral que é uma moral de situação, que não é moral. Porque os costumes do mundo mudam com o tempo e não tem nenhum compromisso com a verdade, e muito menos com a própria lei natural. Por isso, Deus mandou o seu Filho para dizer: este é o caminho, esta é a verdade, e esta é a verdadeira vida. E o compromisso da igreja é com Jesus Cristo, que acolhe a todos, mas acolhe a todos para salvar a todos. É significativa aquela cena em que uma mulher é pega em adultério e é colocada diante de Jesus, e capciosamente os seus inimigos chegaram e perguntaram o que deveria fazer com ela, uma vez que a lei mandava apedrejar mulheres assim. E Jesus só disse uma coisa: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E saíram todos. E ficou Jesus e a mulher. E ali começa um diálogo. Onde estão aqueles que te condenavam? E ela respondeu: não sei, Senhor, foram embora. E Jesus disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas não pôs um ponto aqui. Tem uma frase que Jesus fala que as pessoas se esquecem. Agora vai e não peques mais. Portanto, Jesus acolhe a todos. E se a pessoa está arrependida, Jesus não condena, mas ele coloca uma condição para depois: vai e não peques mais. Então a igreja acolhe a todos também e não condena se a pessoa quer realmente mudar de vida. Mas a igreja repete e deve repetir aquilo que Jesus diz: agora vai e não peques mais. E eu te abençoo. Vai e não peques mais. Compreenderam? De modo que a igreja não pode, de maneira nenhuma, compactuar com o erro, mas também não pode rejeitar o pecador que erra, porque todos nós, se a igreja fosse rejeitar, a igreja ficaria vazia, porque todos nós somos pecadores. Porém, ela tem que ser essa coluna e fundamento da verdade, como diz São Paulo, e deve ser esta luz. E no mundo em que a igreja não é mais essa luz, que é o próprio Cristo, o mundo está perdido. Não tem mais solução. Só que Jesus é a luz, e a igreja é a luz. E não pode, para agradar o mundo, para ser mais simpática, mais querida por todos. E é uma ilusão. É uma ilusão. A igreja não pode abdicar dos seus princípios, e abdicar da doutrina, e abdicar de Jesus Cristo.
ela tem que ser clara, porque a verdade, ela não escraviza, a verdade, ela liberta, embora o mundo não compreenda e não vai entender, é claro, mas nós que somos filhos da igreja, temos que dar testemunho dessa verdade que a igreja traz, mesmo que tenhamos que testemunhar com a nossa própria vida. A cruz realmente é difícil, sobretudo quando estamos em defesa da verdade. Mas nós fomos hoje, o homem moderno não foi educado para a cruz. O homem moderno é mole, não gosta de coisas difíceis. Nós não fomos educados para desafios, para coisas difíceis. Queremos tudo de modo fácil, queremos levar vantagem em tudo e buscamos sempre o mais fácil. Leia São João da Cruz e ele vai dizer lá: busque o que é mais difícil, busque o que é mais custoso, busque o que faz mais sacrifícios. São João da Cruz, está lá. É a ciência da cruz dele. Mas a própria educação que é dada hoje para as crianças é facilitar tudo. Não quero que sofra nada, que tenha qualquer dificuldade, faço tudo. Então nossas crianças e nossos jovens foram educados para uma vida de mordomias, sem dor, sem sofrimento, uma vida irreal, uma vida nas nuvens. Então, quando vem um sofrimento, um sacrifício, as pessoas começam logo a chorar, ficam desesperadas, porque não estão acostumadas ao sofrimento, ao sacrifício. Tudo é fácil, tudo vem nas mãos. Só que a vida não é assim, não é assim. A gente encontra tudo fácil hoje. Hoje eu chego na minha casa, quero água, abro a torneira, tem água ali. Mas quando eu era pequeno não era assim, tinha que descer o morro, longe, pegar água lá onde tinha, colocar e eu fiz isso muitas vezes, colocar 2 baldes com uma madeira aqui, e subir lá com todo cuidado para não entornar no meio do caminho, para chegar lá, molhar uma planta, lavar uma coisa e tomar, e beber. Meu Deus do céu, e que graça foi isso para nós, que bom. Então nada difícil, está difícil, fazemos. Mas hoje, infelizmente, os pais facilitam tudo, então os filhos não sofrem. Não é que que sofram, mas não estão acostumados a qualquer dificuldade. Ontem, dia 10, nós celebramos a festa de um santo mexicano, São José Sánchez del Río. Um menino de 13 anos. Nasceu em 1913, eu acho, lá no México. Depois, sabemos a história mexicana. Nessa época, o Calles tomou o poder e implantou lá o comunismo e fez grandes perseguições à igreja, e nessas perseguições foram proibido todo culto. Imagine, quase 100% da população mexicana católica proibida de ir à igreja, de receber os sacramentos, as igrejas todas fechadas. Então o povo se revoltou e se juntou, formando milícias, no bom sentido, e pegou em armas para defender a fé. Primeiro o povo reagiu pacificamente, depois viu que não tinha jeito, pacificamente partiu para a batalha. E muita gente se alistou no exército dos chamados cristeiros, para ir combater pela fé, pela igreja. E esse José, carinhosamente chamado de Joselito, com 13 anos, disse: eu vou. E a mãe, que já tinha incentivado o filho mais velho a ir, e abençoado o filho mais velho, disse: não, você é muito novo,
Você é muito novo para ir. Ele disse: a senhora vai deixar que eu perca essa oportunidade para ganhar o céu? E isso convenceu a mãe. Que fibra tinha esse menino? 13 anos! E esse menino se alista. Não quiseram deixar, mas depois viram a fé e a firmeza dele, e ele entrou para a milícia dos cristeiros. E foi. Depois lutou. Depois ele foi preso e começaram a maltratá-lo. Primeiro maltrataram os seus pés com facas, ficou todo ferido, e obrigaram-no a ir ao cemitério para onde ele seria sepultado. E no caminho do cemitério, ele todo ferido nos pés, ele ia firme, rezando, ia sendo maltratado, caía, levantava, e o colocaram lá diante da sepultura onde ele seria sepultado. E queriam que ele apostatasse da fé. E ele foi muito firme, e só dizia: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Daí hoje nós dizemos: viva Cristo Rei. O Joselito começou isso lá. E mesmo assim batiam nele, e deram com facadas, e ele, depois, quando chegou a hora máxima, ele ajoelhado na sepultura, o carrasco disse para ele: qual é a última mensagem que você quer mandar para os seus pais? Ele disse: viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe. Aí levou o tiro e caiu na sepultura. 13 anos o Joselito, São José Sanches. Agora pegamos os meninos de 13 anos. Onde é que nós vamos encontrar hoje? Celular na mão, videogame, moles, preguiçosos, não pegam um copo d'água que a mãe não deixa, não arrumam a cama. Mas os pais têm que educar desde pequenos, e são assim porque foram produzidos assim pela sociedade. E estou falando de 13 anos, mas poderia falar dos grandes que não aguentam nada. Qualquer dor de dente estão desesperados. Qualquer dor de cabeça, qualquer cansaço, se a hora do almoço atrasou, se o ônibus passou e não parou, se tem que caminhar mais um pouquinho, se o calor está grande, se não pôde beber uma água, se foi muito calor à noite, qualquer coisa já é motivo de desespero e de maldição para a vida. Realmente, nós somos uma geração feita de geleia. É preciso a gente reagir isso e dar o devido valor ao sofrimento, não pelo sofrimento, não somos masoquistas, mas como um valor do sacrifício que devemos oferecer a cada dia a nosso Senhor e com Ele para a nossa santificação e salvação do mundo. Só entendendo esse mistério da cruz, tanto quanto é possível para nós, e nós podemos entender o verdadeiro valor do nosso sacrifício, do nosso sofrimento, em vista da nossa santificação. Então hoje nós podemos pedir a Nossa Senhora de Lourdes, que veio nos visitar, o céu visita a terra lá em Lourdes, que ela interceda por nós, para que cada vez mais nos unamos a Jesus, seu Filho, crucificado e ressuscitado. Pedir ao Joselito, São José Sanches, menino lá no céu, que interceda pelos nossos jovens, para que tenhamos jovens firmes na fé e decididos a entregarem suas vidas a nosso Senhor. Pedir também pelas nossas famílias, para que sejam famílias realmente imagens da família sagrada, que eduquem seus filhos no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor também ao sacrifício por causa do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.